O cara falou, não, é de boa, não é assim. E você começou pelo... Aí eu fui pelo cemitério maldito, o cemitério, né? Sim, Vamos falar dessa... Ele começou por um dos livros mais pesados, né, do Stephen King. sim, Vamos falar dessa história aí. Você que é um especialista, qual que é o lance dessa história? Porque eu sei que o Stephen King ele escreveu várias coisas, né? O primeiro livro ele jogou fora e a mulher dele recuperou, não foi um negócio desse? Que foi Carrie. A esposa dele Carrie estaria em que tipo de terror? Na verdade é o seguinte, o início de carreira do Stephen King tá bem ali do ladinho da ficção científica. Eu não sei se eu concordo muito com o Felipe com relação a esse ponto. Tudo bem, a Carrie ela tem, né, aqueles elementos ali da telecinese, né, que hoje em dia tratam muito como uma pseudociência, mas se você olhar a trajetória inicial ali do King, ele tem livros que não tem uma conexão tão forte assim com a ficção científica, né? Isso não significa que ele não tenha livros que abordam esse tema, né, que utilizam das características da ficção científica para contar uma história de terror. Mas se você parar para observar, por exemplo, dos 3 primeiros livros, Carrie é que tem ali alguns elementos de ficção científica, mas além disso, por exemplo, Salem é uma história de vampiros, O Iluminado é uma história de terror sobrenatural. Depois o King acabou escrevendo Dança da Morte, que aí sim a gente tem ali alguns elementos de ficção científica, mas ele mistura também algumas questões ali envolvendo fantasia, enfim. Por exemplo, você vê ali Salem, você vê o Iluminado, Sombras da Noite, a maioria dos contos não usa muito esse recurso da ficção científica. O próprio Cemitério, que eles acabaram de citar, A Hora do Lobisomem, Christine. Enfim, a gente tem ali uma variedade bem grande de livros do King que não necessariamente ele utiliza essas características da ficção científica, né? Carrie é considerado um terror na época muito mais pela forma como ele é vendido no cinema, né? Eu amo aquele filme, acho massa pra caramba. Só que uma coisa que é muito comum nas pessoas que não conhecem Stephen King e vão conhecer as obras dele recebo muito isso por mensagem. Nossa, Felipe, os livros não dão medo, sabe? Nossa, Felipe... Eu tinha essa visão também. Não sinto medo. E aí, tipo assim... Então, isso daí também é um outro ponto, né? Uma história de terror, ela não necessariamente ela precisa te causar medo. A gente precisa também observar o terror, não apenas pela perspectiva de quem está assistindo o filme ou de quem está lendo o livro. O terror, ele se utiliza do medo como sentimento principal, assim como a comédia se utiliza ali da risada como uma reação principal. Mas o terror, ele não funciona simplesmente com a pessoa tendo uma reação a respeito daquilo. A gente precisa observar a atmosfera da história, a ambientação, a reação dos personagens, né? O fato do terror ter como característica principal o medo não significa que o medo ele precisa ser aplicado a quem está observando aquela história, mas de que forma ele funciona dentro daquela história para aqueles personagens que estão inseridos ali. Essa aí eu não quero explicação, não. Vamos lembrar, ó, o horror é um gênero que originalmente ele não vem pra dar medo, ele vai muito mais numa pegada de ver o que é o pior dentro do ser humano, uma pegada social, psicológica, e o King trabalha com isso muito bem. Total. Né? Tanto que... A construção de personagem dele é muito boa. O King ele é um construtor de personagem muito melhor do que um narrador de histórias. Sabe por quê, né? Sabe como ele escreve os livros dele, né? Ele não sabe o que vai acontecer. Exatamente. É muito doido isso. Por isso Tanto é que é a maior crítica, né? É o final dele. que ele não sabe terminar ali. Esse negócio que o pessoal fala muito sobre o King não saber finalizar as histórias, não saber escrever finais, ser um autor de finais ruins. Ele é feito, não tô dizendo que é o caso do Lucas, enfim. Acontece muito da gente repetir certas ideias e aí no final elas acabam se tornando uma coisa meio algo que todo mundo pensa e que não necessariamente é verdade. Eu acho que essa questão dos finais dele serem ruins é uma delas, tanto que é algo que até já virou uma piada, mas eu não vejo dessa maneira. Eu acho que o King ele escreve de uma maneira muito interessante os livros dele e ele consegue dar sim finais bem interessantes para as histórias. A questão é que muitas vezes os finais que ele acaba dando são alguns finais bem agridoces, né? E isso às vezes pode também causar certas reações e a gente acaba não aceitando muito bem. Ele é um autor com mais de 50 livros, né? Mais de não sei quantos contos que ele já escreveu, assim, inúmeros contos. Então é fato que em uma hora ou outra ele vai acabar errando, ele vai acabar pisando na bola, mas ele não seria um
autor tão bem reconhecido se ele não escrevesse super bem e tudo bem não gostar dos finais dele, mas dizer que ele não sabe escrever os finais das histórias dele porque ele vai escrevendo sem saber como a história vai terminar, eu acho que isso não tem sentido nenhum, é o processo de escrita próprio dele, e a gente vai muito nessa perspectiva de ele não sabe escrever finais porque não é o final que a gente queria, não necessariamente porque não é um final que serve bem a história, né? Então, eu não concordo muito com essa ideia, e também não concordo muito com a ideia de que o King ele é um melhor escritor de personagem do que um narrador de histórias. Só a gente vê pela quantidade de adaptações que ele tem. Isso significa que ele consegue sim transpor de uma maneira que você consegue visualizar muito bem aquilo que ele está escrevendo. Para mim é o principal fato de que o Stephen King é um dos principais escritores adaptados aí para outras mídias, porque ele consegue trazer através do texto dele imagens muito vivas. Ele escreve personagens muito bem, ele escreve narrativas, ele consegue fazer um desenvolvimento da história bem interessante. O chamado, não sei se foi ele que cunhou, se foi o J.J. Martin, que ele é o famoso jardineiro. Jardineiro, né? escritor jardineiro. Que é o cara que planta a árvore, ele sabe que tá plantando uma amoreira, sabe que vai dar mora, mas não sabe o formato da árvore, ele vai escrevendo. Eu não me recordo agora se é no Sobre a Escrita ou se é no Prólogo da Torre Negra, que ele explica lá que ele não se importa com isso porque ele se preocupa muito mais com a jornada, com o destino. Só que isso é o que sempre fez com que fosse muito difícil adaptar Stephen King pro cinema. Porque você lê os livros do King, você acha eles incríveis. Ele é um autor super descritivo, ele consegue te fazer imaginar perfeitamente a cena que ele está descrevendo ali, e isso, de certa forma, principalmente para quem vai adaptar, se a pessoa quer adaptar de uma maneira fiel ao livro, acaba facilitando bastante. Até porque você consegue ter uma visualização muito mais fácil, né, da cena e de tudo que está acontecendo ali na história. Ele é um autor difícil de ser adaptado, tudo bem. Quantidade não necessariamente significa que seja fácil, mas o fato do King ser um autor super descritivo, fazer histórias que conseguem sim ser transpostas para a tela, não à toa inúmeros clássicos viraram assim, que marcaram época, como a Carrie, como o Iluminado. A questão é que, assim, você conseguir transpor tudo aquilo que ele coloca num livro de 500 páginas, 600 páginas, que é a maioria dos livros dele, realmente é difícil, né? Colocar isso num filme de 2 horas, 2 horas e meia. Acho que é mais difícil porque são mídias diferentes e cada mídia tem a sua complexidade. Um filme nunca vai conseguir ser fiel de uma forma completa a respeito de um livro, a respeito de um quadrinho. Então a gente vem nessa linha aí do slasher, vem na linha do como que é esse de gente possuída, coisas do demônio e tal, é uma linha meio separada, né? Vocês falaram que depois vai unindo. Tem Poltergeist. Que mais vem? Tem bastante filme dessa época. Muito. Eu acho que é muito difícil a gente falar. Fez um sucesso absurdo, né? Sim, fez bastante sucesso. Tem coincidiu, várias continuações. Tem né? várias. E coincidiu. O segundo é aquele do aparelho do moleque que começa a envolver todo ele. Nessa época, teve uma parte específica do cinema de horror que foi muito influenciado pelas adaptações do King, a parada de misturar com ficção científica, principalmente lance de que eles chamam de crianças poltergeist, que é o quê? As crianças que vão ter dons paranormais. Tá. Então começa com Carrie, né? Depois a gente tem a Incendiária, que também é do King, que em português eu acho que o filme é Chamas da Vingança. Já viu esse filme? Não. A Drew Barrymore. Firecatcher, né? Firestarter. Sabe a Drew Barrymore? Sei. Ela criancinha. Acho que é o primeiro papel. Não, o primeiro papel dela é ET, eu acho. Acho que o segundo é esse. A menininha botando... O filme não é um dos melhores, não, mas... Fizeram uma versão agora com o Zac Efron. Terrível. Um dos piores filmes do ano passado. Depois, eu devo estar esquecendo de alguns aqui no meio do caminho, tô indo lá pros anos 80, mas aí vai ter o Iluminado, que apesar da pegada espíritos, né, também o menino também tem os dons psíquicos. Que o Stephen King odeia esse filme, né? Ele pode odiar esse filme, cara. Pra mim é um dos mistérios da humanidade, mas tudo bem, ele pode falar, diferente. Não, mas ele pode falar, não tem nada a ver com o meu livro, mas é um bom filme, né? A grande questão dele é que ele acha o Iluminado uma péssima adaptação. O King ele reconhece o apuro técnico que o filme tem, principalmente porque é dirigido pelo Stanley Kubrick, um dos maiores diretores da história do cinema. Mas os problemas que o King tem com o Iluminado vai muito por conta também da maneira que o Kubrick acabou tratando ele na época, né? O King era um escritor iniciante, o Kubrick não deu muita ideia, não deu muito espaço, né, para as ideias que ele tinha a respeito do
do filme. Então, algumas coisas que acabam incomodando também com relação ao Iluminado é a escolha do Jack Nicholson para ser o Jack Torrance, né? O King, ele comenta que pelo fato de terem escolhido o Jack Nicholson, já te dá a sensação desde o início do filme de que o Jack Torrance vai pirar, porque o Jack Nicholson já tem aquela cara de maluco desde o início. E além disso, tem a questão também da Wendy, ela ser uma personagem muito fraca assim no filme, né? Com relação a Wendy do livro. A Wendy do livro, ela é uma mulher muito forte, assim, ela peita o Jack, ela não abaixa a cabeça assim tão fácil pra ele, né? Então é outro ponto que acaba também incomodando bastante o King na adaptação do Iluminado. Isso não significa que o filme é ruim, pelo menos não pra mim. Foi o primeiro filme do King, né, de adaptação do King que eu assisti, foi o que me levou a conhecer o autor e eu gosto bastante do filme, mas eu sou obrigado a concordar com ele com relação a isso. De fato, o Jack Nicholson no começo do filme, ele parece pirado. A Wendy do filme, ela é muito fraca comparada à Wendy do livro. São algumas questões que a gente pode pontuar sim sobre o filme, e eu acho que são bem válidas, são argumentos bem válidos, mas de qualquer forma isso também não diminui, né, a importância do filme. Enfim, é um filme feito por um dos maiores diretores do cinema, adaptando o livro de um dos maiores escritores de terror de todos os tempos. Você leu o livro, certo? Li o livro, é muito vi o diferente, filme, né? vi a versão... porque o filme tem a versão do Stephen King também. Uma minissérie. Que é horrível. Que é horrível. Olha, Não acho horrível a minissérie. Ela não é perfeita, assim como o Iluminado do Kubrick também não é perfeito. Mas eu acho que as duas, elas têm um sabor muito especial, porque cada uma tem a sua proposta. No caso do Iluminado do Kubrick, não era assim uma adaptação fiel ao livro. E a minissérie de televisão, ela já é uma série que vai ali adaptar muito fiel todas as passagens do livro. E eu acho que ela faz isso de uma maneira bem competente, principalmente levando em conta o contexto da produção dela. Uma minissérie de televisão dos anos 90, sabe? Antes de séries de televisões serem o que são hoje, né? Depois, principalmente de Game of Thrones, em que as séries são super bem produzidas ali, tem orçamentos de filmes, às vezes até mais. Essa adaptação do Iluminado pra televisão eu acho bem legal. Eu não gosto muito, assim, de algumas cenas que eu acho meio bobinhas. Eu não gosto tanto do Danny, da série de televisão, como eu gosto do Danny do filme. Mas, assim, é uma adaptação bem legal, assim. Vale a pena conferir, principalmente se você curte muito o livro. O Iluminado eu acho um filme excelente. E é engraçado, né? Ele é um filme excelente e um livro excelente. Os dois são muito bons. Só que o filme é uma péssima adaptação. No seguinte sentido, Tá. ele não entende. Uma adaptação não precisa ser fiel aos acontecimentos. Mas se é uma adaptação, se quer se vender como uma adaptação, eu acho que pelo menos assim, o cerne, a proposta, a essência, mensagem tem que ser a mesma. Entendi. E o Iluminado, o livro, é completamente uma questão sobre vícios, que é uma coisa que sempre teve presente na vida do King, né, de vencer alcoolismo, vício com drogas e tudo mais, e de um pai que tá pensando pra caramba pra vencer os vícios dele pelo bem da família. No livro, o Jack, ele tava tentando ganhar a vida como escritor, mas quando ele muda para aquele hotel com o filho e a esposa, ele tá sim pensando no bem deles também, e ele tá se sentindo mal porque ele foi um babaca no passado, porque foi alcoólatra, traiu a esposa, bateu no filho, só que ele sinceramente tentando se tornar uma pessoa melhor. Isso é uma coisa bem legal do livro, porque em um determinado ponto, assim, você fica até meio que se questionando se não é fruto também um pouco da cabeça do Jack, mas lógico que você vai percebendo que não, por conta das visões que o Danny acaba tendo, mas essa atmosfera mais densa que ele traz ali no texto do Iluminado eu acho incrível, eu gosto muito porque ele vai trabalhando aos poucos essa situação do hotel e se mostrando, e o hotel ir crescendo em cima deles, cercando eles cada vez mais. Eu acho que o fato dele fazer isso de uma maneira bem lenta acaba trazendo muita verossimilhança para as situações. O Jack que não vai pro filme é quando chega no final, né, e aqui tá um spoiler do livro para quem às vezes não querer pegar, a cena de perseguição, todo mundo conhece. Quando a gente chega no livro, quando o Jack tá perseguindo o Danny consegue usar os poderes de iluminado dele para expulsar momentaneamente o espírito do hotel que tá sobre o Jack.
E aí o Jack se dá conta do que tá acontecendo. E aí ele fala, não vou lembrar, mas algo tipo assim, não esquece que eu te amo, pega sua mãe e foge daqui. Aí o menino foge, o Jack, enquanto tá com consciência, desce lá embaixo, tá mexendo na caldeira do hotel, pro hotel explodir. Então o filme termina com o pai salvando a família. É um final bem mais romântico do que o original. Com certeza. Mas a minha pergunta é, você não acha que se o Kubrick tivesse seguido esse final, o filme ele não teria o mesmo impacto? Com certeza. Exatamente, mas é. Eu acho que, por exemplo, no final do Iluminado filme, você não fica triste porque o Jack Torrance morreu. Você fica feliz porque o cara, ele... Em nenhum momento do filme ele demonstra que ama muito a família dele, sabe? Ele parece até muitas vezes gestante da Wendy e do Danny. Enquanto que no livro você tem essa sensação bem mais forte de que ele ama a família e de que ele quer melhorar pela família dele. E o final do Iluminado eu acho um final muito triste. É que é a minha questão, eu acho um filme excelente. Então, né? Eu acho que o Kubrick... Só que eu digo, não é defendendo o King, é só que assim, eu entendo por que ele odeia. Porque é meio que assim, o xodózinho só pra dele. lembrar, no filme o Jack... Eu não lembro... Vai ser o filme tem... Eu vou falar aqui uma coisa que pode ser até polêmica, mas uma das coisas que mais complica o filme é a brilhante atuação do Jack Nicholson. Certo. Então, aí vai justamente naquilo que eu até comentei antes, né? O fato de ser o Jack Nicholson já entrega um pouco ali do que vai acontecer no filme, porque o Jack, assim, acho que também vai um pouco ali da parte da direção logo no início do filme. O filme ele já te entrega ali na primeira cena o que vai acontecer, porque estão conversando e aí o cara comenta que um zelador ali que passou antes acabou matando a família dele. E aí o Kubrick ele dá um puta close assim na cara do Jack. E aí o Jack Nicholson responde de uma maneira super sarcástica, com aquela cara, aquele sorriso super esquisito dele, e você já saca ali na hora, né, que ele vai pirar. E eu não sei se as pessoas na época tiveram essa mesma sensação. Acho que é algo que também acaba sendo ali um tendão de Aquiles do filme do Kubrick. Ele é excelente pra fazer papéis perturbados. Um pequeno defeito que eu vejo no filme, talvez seja o único defeito que eu vejo, é que pra mim, o Jack Nicholson interpreta um cara perturbado desde o começo. Eu não... Então, é o que eu tava comentando. O Jack Nicholson ser o Jack Torrance é um problema, mas eu acho que também um outro problema do filme está justamente na personagem da Wendy. Ela ali naquele filme, ela tá ali só pra ficar correndo, pra ficar chorando. E eu acho que isso é um desperdício muito grande de uma personagem tão interessante como ela é no livro. As duas questões que mais pesam no filme do Kubrick é justamente os personagens, os pais. Naquele filme, eu não sei qual é o momento em que você percebe que ele começou a ser possuído pelo hotel. Eu não sei te dizer, porque na primeira cena do carro, fala mais algo tipo sobre... eu sei sobre algo que eu vi na TV, e ele vira pra Wendy e fala, viu só o Wendy? Ele viu na TV e dá uma risada assim. Pra mim, ali, o cara já parece possuído. Então, justamente, é o desenvolvimento de personagens que é muito falho nesse filme. Ele não consegue passar essa sensação de que o personagem ele era uma pessoa normal e depois que ele teve o contato com o hotel ele pirou. Tem no início a cena que ele vai falar com o gerente do hotel lá, que o gerente do hotel fala porque as pessoas podem enlouquecer lá no hotel. Sim. E aí o personagem olha pra ele e fala, enlouquecer? Não. E a câmera vai aproximando assim, é quase até meio bem humorado assim o negócio. Então assim, é aquela questão. Pode dizer. Não, eu pergunto, completa isso daí, mas depois fala, por que esse filme é tão endeusado e é tão glorificado? Eu tenho minhas questões, eu tenho minhas opiniões, mas eu queria saber de vocês. Acho que ele age muito bem, a gente tava falando aqui, né, de 3 linhas que vão seguindo ali com o cinema de horror. Se você parar pra analisar, ele meio que une as 3. Horror, terror dentro desse horror psicológico, ninguém classifica esse filme como slasher, mas é uma das cenas mais memoráveis de tentativa de matança, é ele correndo com um machado. Então tem um pinguinho ali de slasher, o horror sobrenatural que tá em alta, com essa noção de possessão, casa assombrada que é elevada à máxima escala, né, pra um hotel, e também vindo com aquela questão de dons psíquicos, que por causa da ficção científica tava muito em alta. E cinematograficamente ele é lindo, né? Bom, é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Vamos ter bastante Stephen King por aqui. Inclusive, se você gosta do autor, eu fiz um vídeo recentemente indicando aí alguns livros que você pode ler antes de conferir Holly, que é o livro que ele lançou agora em 2023. E também, se você quiser, tem essa outra playlist que você pode conferir também. E nos vemos numa próxima aí. Falou!